para vencer. Os homens da igreja podem dizer: Deus está conosco. Mas, se sabemos que Cristo está com sua igreja espiritual, estamos seguros de que ele permaneça com aqueles homens, se eles não seguem seus ditames. Perdida dessa forma a força maior, que a espiritual, que defesa lhes sobrará. Então, eles cairão no grande curso da corrente geral, até que ocorra uma renovação radical, com a volta ao espírito. Isto porque tudo se reduz a um grande fenômeno biológico, que não se pode realizar com os retoques da reforma, mas só por meio de grandes agitações políticas e sociais, que limpem e renovem radicalmente, refazendo-se tudo desde a raiz. Pesa sobre a Europa toda uma vingança comum da história, preparada longamente nos séculos, e que agora atinge sua fase culminante. Representa um determinismo histórico comum a todos, porque foi preparada concordemente por toda a Europa, não obstante a diversidade de línguas e raças, e que converge toda para o estado atual. O Brasil terá outros defeitos, mas é inocente dessas culpas, próprias de quem teve a responsabilidade de guiar intelectual e espiritualmente o mundo. Sua história não se fez, ainda se fará. Não há, pois, diante da lei, violações executadas, nem espera de suas reações, nem débitos a pagar. Então, a qual desses dois grupos étnicos pertence o futuro? Diante dos grandes problemas do século, como o da justiça econômica e da confraternização para poder conviver e colaborar nas novas grandes unidades coletivas, qual dos dois grupos étnicos se acha mais apto, e espiritualmente preparado, para resolver tudo isto e chegar a uma conclusão, que não seja a da destruição de meio mundo, por meio de guerras exterminadoras? Não queremos aqui impor conclusão alguma. Procuramos apenas expor dados de fato, para que o leitor os utilize livremente, para concluir por si, como melhor desejar. Mas, o certo é que, salvo erro ou omissão, parece que estes dados queiram concluir a favor do Brasil. Tudo isso nos aparece nas condições de fato, escrito na onda da história, onda que carrega homens e acontecimentos, como explicamos acima. Sem dúvida, a vontade de um povo, sozinho, embora com a maior boa vontade, não poderia criar a natureza da onda histórica, num determinado momento nem sua posição dentro dela. Cada nação acha aí situada em atitudes diversas, com diferentes funções, de acordo com o desenvolvimento das proposições lógicas do pensamento progressivo da vida. O que mais pesa, a esse respeito, é a vontade da história, é o momento, é o desenrolar dos acontecimentos. Ora, tudo está a favor do Brasil, para que, secundando os impulsos da história, que oferece, mas jamais coage, possa ele desempenhar esta sua função e missão. Esta convergência de circunstâncias favoráveis demonstra que efetivamente a história faz, hoje, ao Brasil, este oferecimento e para que este se torne função histórica e missão, e mais tarde se realize em nação, a questão é apenas de que o Brasil aceite e a queira. Não nos detenhamos nas condições e aparências do momento. Esta que fazemos, é uma visão remota e de conjunto, e não um trabalho de análise do pormenor, em que vivem os homens políticos. Colocamo-nos aqui, em contato com os grandes movimentos da vida do mundo, e não com o jogo dos partidos, nem com as competições humanas. No quadro de síntese que pusemos sob os olhos do leitor, vemos que a onda histórica, que exprime a vontade da vida, vai nesta direção, e faz, a esta nação, seu oferecimento. Trata-se de aceitar e compreender, de colocar-se na corrente que a história quer seguir. Mas, um homem ou um povo pouco podem sozinhos, e nada podem contra a história. Mas se a onda que os leva é favorável, Deus está com eles, as forças imensas da vida estão à sua disposição, e eles podem, portanto, alcançar até o inacreditável. As qualidades que o Brasil possui não só são aprovadas pelo novo rumo dos tempos, como também são aproveitadas, porque a vida,
Hoje, precisa justamente delas. É provável que o mundo se ache, brevemente, com uma necessidade tão premente de paz e de bondade, que se valorizem de modo extraordinário os poucos lugares em que seja possível encontrá-las. E o Brasil poderá ser o primeiro entre estes. É provável que os conflitos do hemisfério norte terminem com grandes destruições, após as quais a vida terá imperiosa necessidade, para sua reconstituição, de paz, amor, compreensão e colaboração, e de um lugar tranquilo onde possa repousar e recomeçar sobre essas bases. A carência crescente desses elementos e a progressiva elevação da procura, os valorizará cada vez mais, tornando-os buscados e preciosos. A humanidade, traída pela força e pela riqueza, nas quais unicamente acreditou, enregelada por um egoísmo da qual só terá recebido desolação, procurará, para não morrer, um sentimento de bondade em que possa viver com mais calor, e que termine de uma vez com as lutas. Eis a grande função histórica do Brasil, se este souber preparar-se desde já, eis sua missão, se ele quiser desempenhá-la amanhã, pois que a história está pronta para confiar-lhe. Então, poderemos dizer que o Brasil poderá ser a sede da primeira realização da terceira ideia, que funda, num todo, o que há de melhor nas duas atualmente em luta mortal, ou seja, a liberdade de um lado e a justiça econômica do outro, no amor evangélico, sem o que nada é aplicável, em paz, nem pode dar fruto algum. Isso tudo é possível, porque, como diz Victor Hugo, há uma coisa mais poderosa que todos os exércitos, é uma ideia, cujo tempo tenha chegado. Então, poderemos dizer, que o Brasil poderá ser verdadeiramente o berço da nova civilização do Espírito e do Evangelho, da nova civilização do terceiro milênio. 6. O Apocalipse. Primeira parte. Nos capítulos precedentes observamos nosso mundo atual e o caminho da história no sentido analítico, olhando os acontecimentos no pormenor e de perto. Agora dilata-se nossa visão em campos mais vastos. Ou seja, observemos o caminho da história em suas grandes linhas mestras. Contemplaremos quadros mais amplos, em que permanecerão situados e orientados os menores e mais próximos dos capítulos precedentes. Caminharemos, assim, por etapas, partindo das coisas pequenas e vizinhas para as grandes e remotas, a fim de iluminar cada vez mais o argumento, contemplado dessa forma e sempre de diversos pontos de vista. Os capítulos anteriores terminam apoiando-se no conceito da nova civilização do terceiro milênio. É nesse conceito, a cujas portas nos levaram aqueles capítulos, que se dilata nossa visão. Nossa precedente pesquisa histórica enriquece-se agora de novos elementos, até tornar-se a imensa orquestração cósmica, em que se agitam os destinos do mundo, a ruína e o renascimento da civilização e a luta apocalíptica entre o bem e o mal. E quanto mais virmos as coisas em suas grandes linhas, tanto mais veremos nelas presente e operante aquele pensamento divino, que afirmamos ser o princípio diretivo que preside ao desenvolvimento da história. Assim, acharemos neste capítulo e nos seguintes, sempre novas confirmações dos princípios que dirigiram nossa pesquisa nos anteriores. As observações feitas até aqui levaram-nos a concluir pelo advento de uma nova civilização, a cuja preparação tende toda a obra presente. Procuraremos, cada vez mais, explicar e aprofundar este conceito, que parece utopia. Observá-lo-emos agora, entretanto, não como nos capítulos precedentes, em sua atual preparação histórica, nem como no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, em seu conteúdo e em seus princípios diretivos, mas no pensamento profético, captado e transmitido a nós pelas grandes antenas humanas que antecipam o futuro. Procuraremos assim, na intuição de outros, a confirmação da nossa, pedindo luzes a todos, para confirmar mais ainda nossa certeza. Interrogaremos, por isso, o Apocalipse e outras profecias,
mais antigas como a de Daniel e mais recentes como as de Malaquias e Nostradamus, auscultando também a astrologia e a voz das pirâmides do Egito, para ver se todos concordam entre si também conosco, a respeito da proximidade do grande acontecimento da nova civilização do terceiro milênio. O primeiro problema que se nos defronta, ao penetrarmos no mundo das profecias, é o da possibilidade lógica da previsão do futuro. Será verdadeiramente possível conhecê-lo antecipadamente e como? Nossa tarefa consiste em explicar tudo, porque temos que admitir que é muito mais sólido o conhecimento dos fenômenos racionalmente demonstrados, e também porque este é o melhor meio para fazer neles um exame analítico. Ora, é logicamente possível prever o futuro. Vejamos as razões. Elas não faltam no sistema até agora seguido nestes volumes. Já explicamos alhures, no volume Problemas do Futuro, capítulo 11, Livre-Arbítrio e Determinismo, e no volume Deus e Universo, que a liberdade de escolha só pode existir num estado de imperfeição e ignorância, como é o humano, ao passo que nos planos superiores da perfeição e da sabedoria, essa incerteza de oscilações em busca do melhor caminho, não tem mais razão de existir. É isto um absurdo, dado que o melhor é imediatamente alcançado, pois já é conhecido e não há mais necessidade de experiências para evolver. Há dois mundos, o relativo e o absoluto, opostos, o primeiro oscilando na incerteza, em que se não pode prever o amanhã, e o segundo perfeito e, portanto, determinístico, em que tudo é sempre visível e previsível. Há conceitos e atitudes psicológicas que aceitamos como axiomáticos, porque eles são naturais em nós. No entanto, se eles são parte integrante de nosso mundo e de nossa psique, perdem seu valor logo que saímos dele. Em outros termos, os conceitos do relativo, segundo o qual está plasmada nossa atual mente e natureza, não valem mais no reino do absoluto. Este, por sua vez, pelo fato de que só pode ser perfeito, só pode ser, portanto, determinístico. Estabelecida esta qualidade determinística do absoluto imposta pela lógica, teremos que admitir, como consequência necessária de sua perfeição, qualidade de que não pode prescindir, que naquele plano tudo é previsível. Mas, o é também por outro motivo. O absoluto, como vimos no volume Deus e Universo, após a queda do sistema, decaiu na dimensão tempo, em que o estado imóvel de existir se transforma numa série de momentos sucessivos, tomados na corrida do tornar-se, para que se realize o caminho da evolução. O absoluto não fica ascendido pelo tempo que passa, mas simplesmente é, sem tornar-se, livre da concatenação. Causa-efeito, efeito-causa. Então, ele é totalmente concomitante, todo presente, todo visível. Nossa divisão entre passado, presente e futuro é apenas uma posição relativa a nós, dada pelo transformismo, condição necessária da evolução, que é a nossa lei. Para melhor compreender como se move o homem no mundo de conceitos filhos do relativo e próprios apenas às suas condições, mas que não valem mais se sairmos delas, observemos também a relatividade do conceito do nada. Ele só tem valor em relação às nossas posições e se dissipa quando estas são superadas. Até o fato de que, em nosso plano, sua concepção só seja possível como um contraste entre o ser e o não ser, prova que ele é o resultado de uma cisão da unidade originária, é um efeito da queda. No absoluto, estes conceitos relativos não cabem, e tudo simplesmente é. Aí tudo é unidade e o conceito nada só pode aparecer no dualismo, efeito da queda, pelo que tudo só pode existir na forma do ser ou do não ser, ou seja, apenas perceptível como contraposição ao seu contrário. A negação, em oposição à afirmação, nasceu com a revolta, pois que em Deus não pode haver negação, no absoluto não há possibilidade do não ser, do nascer e morrer, do vir a existir por criação, o que é um conceito relativo,
e que só pode significar a transformação de um estado precedente, o qual, por ser diferente em relação ao novo, se chama o nada. Eis aí então, que o nada é outro conceito que só vale para o nosso relativo e que desaparece no absurdo, logo que se supera esta posição. No fim do caminho evolutivo, com o regresso do ser a Deus, vimos no volume Deus e Universo que o não ser será reabsorvido pelo ser, o dualismo na unidade, o nada desaparecerá, assim como o tempo, a concatenação, causa-efeito, efeito-causa, a sucessão dos acontecimentos, a incerteza da escolha, nosso mundo do relativo. Mas, o universo não partido, no estado integral, uno, em que tudo é coexistente e presente, sem tempo, sem o nada, perfeito e determinístico, já existe acima do nosso, à espera de tornar a unir-se com o nosso, uma vez terminado o caminho evolutivo. Ora, quanto mais o ser se avizinha, pela evolução, desse estado de reintegração no estado originário, mais seu modo de existir se identificará com esse estado, que tem todas as qualidades que vimos. Para o problema proposto interessam primordialmente as da contemporaneidade do determinismo. Os termos do problema são dois: de um lado, um plano superior do ser, em que essas qualidades são realidade; do outro, um plano inferior, em que elas não são realidade, havendo, entretanto, possibilidade de aproximar-se delas por evolução. A solução do problema da previsão do futuro está justamente nessa possibilidade, pela qual o ser pode aproximar-se, por evolução, das zonas superiores de unidade, concomitância e determinismo, porque em tais zonas o futuro é a presente, e sempre acontece só uma coisa, a melhor, e nada mais pode acontecer. Não se diga que os dois mundos são separados e estranhos. As qualidades do sistema perfeito permaneceram no âmago do que imperfeito, o mundo superior, ainda que se corrompendo, projeta-se no inferior, e esses continuaram comunicando-se. Só por isso é possível que o segundo se possa purificar, até voltar à perfeição de origem. No universo decaído, Deus permaneceu em seu aspecto imanente. Se a evolução é uma realidade, e significa a passagem de um plano inferior a um mais alto, isto quer dizer que eles estão conexos. Assim, a estrada para atingir a previsão do futuro está traçada, significando que fenômeno é possível. Só precisa de um elemento, o homem evoluído, ou seja, aperfeiçoado tanto psíquica como espiritualmente, que saiba pensar não só pelos meios racionais normais, como também pela inspiração e intuição, e possa assim perceber os planos mais altos, acima do normal relativo. E os profetas representam justamente esse tipo biológico de antenas sensibilizadas pela evolução. Os verdadeiros profetas são também gênios e santos. Na profecia, o homem se aproxima das esferas superiores, em que não há tempo e que, por sua perfeição, são naturalmente determinísticas. E onde não existe o tempo, tudo é presente e os acontecimentos não aparecem cindidos na sucessão que os devora, ligados por uma cadeia de causalidades, onde tudo é determinístico, o futuro não pode ser um mistério. É assim que a profecia é possível, porque quanto mais se sobe para o ápice para a unificação, tanto mais se pensa e se age com perfeição, isto é, deterministicamente. A profecia é, portanto, logicamente possível e é um ato de inspiração. Quanto mais ascendemos, na direção das grandes linhas da história, menos elas obedecem ao capricho humano, porque mais nos avizinhamos dos grandes planos da lei, e mais esta comanda e se manifesta evidente em sua natureza, que é determinística. Para melhor compreensão, referir-nos-emos a um fenômeno paralelo, conhecido também na física atômica. O movimento de cada uma das moléculas num gás não pode prever-se, porque é livre e irregular. Podem mover-se devagar ou rapidamente em qualquer direção. Mas o choque de bilhões de moléculas de gás, contra determinada superfície,
produz um impulso constante que obedece a leis simples e bem definidas. Num universo dirigido por uma lei única e unitária, é lógico que ocorra a mesma coisa com os seres vivos, e assim nulo mostram, com efeito, as estatísticas. As ações de cada homem são livres e irregulares e, portanto, não podem ser previstas. Mas, a conduta de grande número deles, por longos períodos de tempo, representa um fenômeno de massa, completamente diferente, e obedece a leis bem definidas e, portanto, pode ser conhecido antecipadamente, desde que conheçamos aquelas leis. Não fora isso verdade, ao menos com certa aproximação, e não poderiam existir e funcionar as companhias de seguros. Outra referência. A liberdade de cada homem pode comparar-se à dos peixes, de mover-se nas águas de um rio. Quando pudermos conhecer o caminho do rio, o que corresponde a leis simples, saberemos também o caminho obrigatório de todos os peixes livres que estão lá dentro. Então, quanto mais nos afastarmos do pormenor e de uma visão analítica das coisas, ou seja, quanto mais concebermos por sínteses, que é o processo da intuição, tanto mais nos aproximaremos do determinismo da lei, mais fácil e possível é a profecia. Assim, o inspirado é profeta, melhor poderá perceber as linhas da história, a natureza e os movimentos da grande onda que carrega homens e acontecimentos. A liberdade do indivíduo é uma oscilação menor que permanece, e que ele sente como livre-arbítrio, e o é, mas, na multidão, desaparece para dar lugar a uma lei diferente, maior, universal e de síntese, lei que o indivíduo, imerso na análise no pormenor, vendo apenas a si mesmo, não percebe, mas que o profeta, com olhos de longo alcance, vê, e dessa forma pode prever os acontecimentos. Ele descuida da oscilação menor, que faz parte apenas da observação microscópica dos indivíduos, e que lhes é indispensável para sua experiência e suas consequências evolutivas. Por isso o profeta se mantém, com observação macroscópica de síntese, nas altas zonas das grandes linhas dos acontecimentos históricos porque, quanto mais descer e se avizinhar do contingente dos pormenores, tanto mais lhe escapará o determinismo da lei e mais estará sujeito ao arbítrio do indivíduo, numa zona imprevisível. Daí deriva o fato de que a profecia nos aparece como algo que desce de outros planos, o que leva a um deslocamento de mirantes e de valores, que desorienta a psicologia normal, que está ávida, ao contrário, de elementos particulares e positivos, próprios especialmente ao seu mundo. Assim se explica por que também pode acontecer que, na visão permitida pela contemporaneidade dos planos superiores, às vezes se misture, como no Apocalipse, a normal sucessão dos acontecimentos, que depois se projetaram na Terra em forma de sucessão no tempo. É por isso que, nas profecias, falta com frequência a precisão do tempo, que é a que mais gostaríamos de saber. Por isso é que mais emergem, ao invés, elementos morais, porque no plano de onde descem as profecias, eles são fundamentais, e as profecias descem para transmiti-los ao nosso plano. Assim, seu objetivo é de converter ao bem, mais do que se satisfazer nossa curiosidade ou de fazer-nos organizar defesas contra reações merecidas, e portanto necessárias. Se são essas as características da profecia, o problema de sua função é outro, quando a visão desce à terra e é comunicada aos homens. Sua tarefa que é de avisar, para que os maus se encaminhem para o bem e para que os bons e permaneçam com fé e paciência. O alvo das profecias na terra é de indicar o cumprimento da lei e de convidar o homem a segui-la de bom ânimo, se não quiser sofrer tremendos desastres. É natural, pois, que essas profecias se recusem à exploração que o homem quer fazer, ou seja, não querem fornecer informações e revelar o futuro, para que seja utilizado esse conhecimento não para o bem, mas contra o bem, isto é, para fazer a própria vontade e ter bom êxito nos próprios intentos e até na guerra contra Deus. Das profecias, então,
Não devemos esperar o que não podem nem devem dar-nos, ou seja, informações para dominar os acontecimentos, para escapar ao determinismo da lei que deve premiar-nos ou punir-nos como merecemos. Por isso, se uma profecia tiver que dizer, acontecerá isto ou aquilo, procurará logo retrair-se, cobrindo-se de véus, porque, se deve quer avisar, deve ao mesmo tempo impedir que as forças do mal, porque evoluídas são ignorantes, o saibam e disso se aproveitem, para organizar melhor suas batalhas contra o bem. É natural, assim, que muitos fiquem desiludidos das profecias e se desinteressem delas. Mas, as profecias não querem mesmo dizer tudo o que o homem, ao invés, desejaria. Elas recusam-se a ser exploradas pelo mal, estão já prevenidas para impedir este mau uso que delas se desejaria fazer. As forças do mal que espiam essas luzes caídas do céu, para descobrir os desígnios divinos só para melhor zombar ou escapar deles, ou contrastá-los, respondem às profecias, não, nada sabereis. Tudo que do céu cai na terra tem que estar prevenido contra o mau uso que em nosso mundo se consegue fazer de tudo. Quantos olhos espiam, quantos ouvidos tentam escutar estas intuições do futuro? Que vantagem poder conhecê-lo por antecipação, para defender-se melhor. Ouvem-nas os bons, para ter coragem e perseverar, mas escutam-nas também os levianos, por curiosidade, e as escutam sobretudo os maus, para reforçar-se no mal. Ora, vimos que, no alto, nas grandes linhas, o futuro é determinístico, e portanto não deve ser embaraçado em sua atuação pelo pequeno poder da liberdade humana que tem fim completamente diverso, isto é, experimentar e estabelecer as responsabilidades, porque as ações entram no campo da fatalidade e do destino logo que livremente realizadas. Quem interroga as profecias só para saber o futuro, e então pôr-se a lutar contra a lei, deveria antes interrogar a si mesmo, para ver qual sua posição diante da lei, a posição que livremente quis tomar, com suas obras. Quando a profecia desce à terra, trazendo consigo as notícias de outro mundo, ela vem chocar-se com uma realidade totalmente diversa. Então, o estado determinístico dos planos superiores, situados acima do devenir ou transformismo evolutivo, entra em contato com aquele estado de incerteza da escolha que nós chamamos livre-arbítrio. Neste ponto, o problema filosófico do contraste entre o livre-arbítrio e o determinismo, torna-se vivo, atual, porque é o contato real entre duas forças e posições opostas. E se já resolvemos esse problema, teoricamente em linhas gerais, veja Problemas do Futuro, capítulo 11, Livre-arbítrio e Determinismo. Agora o argumento das profecias oferece-nos uma confirmação e aplicação do mesmo. Tudo está enquadrado dentro de limites. O homem, que gostaria de conhecer os acontecimentos para modificá-los, deveria ao invés compreender que seu modo de ser, sua forma particular de vida, baseada na chamada liberdade, não pode alcançar os céus, reino das profecias. Deveria compreender que a sua liberdade não pode ultrapassar os confins do campo humano de ação, não pode ultrapassar o limite e entrar no campo da lei, onde reina o determinismo do absoluto. Os dois campos são diferentes, num domínio desenrolar-se obrigatório das grandes linhas, no outro a incerteza da pequena oscilação do livre-arbítrio humano. Um campo não pode entrar no outro, embora nas profecias cheguem a tocar-se. Mas até, o mais alto penetra no inferior, e a este é concedido olhar aquele. Cada um dos dois campos tem que obedecer às suas leis. Assim, uma profecia muito exata e evidente, seja em relação ao futuro próximo ou longínquo, viria a alterar a liberdade humana, introduzindo nela novos elementos de decisão e perturbando o cálculo das responsabilidades. A profecia não tem o objetivo de tranquilizar-nos para que possamos entregar-nos melhor às nossas comodidades, e para poupar-nos o esforço de vigiar e estar prontos, agindo sempre bem. Assim se explica aquela linguagem sibilina,
com que a profecia parece gostar de esconder seu pensamento, justamente aí onde mais se desejaria saber. Dessa forma, se anuncia como certo um acontecimento, esconde-se o tempo de sua realização, e tudo fica encoberto num simbolismo de difícil interpretação. Após haver compreendido, nas linhas gerais, o significado e a natureza do ato profético, ocupemo-nos, agora, do Apocalipse. A interpretação do simbolismo com que se exprime esse grande livro, tentou muitas mentes, algumas delas movidas pela curiosidade e pela mentalidade de adivinho. É natural, então, que elas se tenham perdido no emaranhamento dos pormenores, ou tenham chegado às interpretações mais contraditórias, produzindo apenas discordantes círculos viciosos de fantasia. É inútil querer enfrentar esse livro sem antes ter conhecido e resolvido os grandes problemas da vida e da história. Inútil enfrentá-lo com olhos míopes, diretamente, por análises, sem saber antes olhar de longe, bem orientado pela visão panorâmica de síntese. A interpretação do Apocalipse não pode ser jogo de adivinhos, mas só trabalho de intuição e, ao mesmo tempo, raciocínio filosófico profundo. Muitas interpretações foram feitas com objetivo preconcebido, de modo que, ao invés de representar obra de pesquisa, representam uma tentativa de servir-se da autoridade desse livro, para fazê-lo pronunciar, e assim valorizar, a condenação dos próprios inimigos, provando o lado bom da causa do próprio grupo e a segurança de seu triunfo. As demonstrações e conclusões mais opostas são obtidas dessa maneira, com a mesma precisão de cálculos e surpreendente coincidência de fatos. Ora, é certo que o Apocalipse não foi escrito para serviço particular de ninguém, nem para alimentar antagonismos de um grupo contra outros. Ao contrário, poderemos dizer que, dado seu caráter universal, quanto mais impessoal for sua interpretação, tanto mais terá probabilidade de aproximar-se da verdade. Procuraremos, então, fazer aqui uma pesquisa lógica do Apocalipse, observando como seu pensamento concorda com o pensamento da lei de Deus, dirigente da vida e da história, orientando-nos com os princípios gerais dessa lei, que foram até aqui expostos em nossos livros. A pesquisa será imparcial, porque não temos teses particulares a defender para o triunfo ou justificação de ninguém. Nosso único interesse é compreender a hora histórica atual e seus futuros desenvolvimentos, para poder delinear a aproximação e a natureza da nova civilização do terceiro milênio. Por isso, pediremos apoio também a outras profecias, para que a concordância das vozes mais diversas, mesmo daquelas escritas sobre os restos das mais antigas civilizações, possa ser uma confirmação positiva de nossas intuições passadas. Pedimos a todas essas fontes uma ajuda, para compreender o presente momento histórico, gigantesco e tremendo, e com isso a sorte do mundo. Procuraremos, então, entender o simbolismo dessas profecias em termos claros de psicologia moderna, mesmo limitando-nos às linhas gerais, se esta é a condição de maior certeza. Basta-nos, aliás, uma visão de conjunto, mas bem consolidada, pois nada mais queremos, e seria imprudente pedi-lo, pois haveria o perigo de tentar ser adivinho e cair no fantástico. Enfim, ajudar-nos-emos com o raciocínio, apoiar-nos-emos na lógica do sistema e na própria inspiração que nos deu. Procuraremos, com estes meios, coordenados para o assalto ao mistério, chegar à visão mais demonstrada e exata possível, do futuro que nos aguarda a todos. É nosso dever indagá-lo, é necessário conhecê-lo, para preparar-nos melhor para ele, bem longe de qualquer sentimento de vã curiosidade. Outro motivo ainda levou-nos a aproximar-nos do Apocalipse, e o fizemos após terminar a primeira série dos volumes, após haver aí exposto e demonstrado o sistema, e justamente porque não só o Apocalipse se enquadra perfeitamente nele, mas também porque o confirma plenamente, dando-nos uma nova prova de sua verdade.
Achamos no Apocalipse o princípio da liberdade e da responsabilidade. Daí a sanção final, consequência do segundo princípio, após a longa luta, que é a consequência do primeiro. Mostra-nos o Apocalipse que o caos é transitório, e que no âmago dele está a ordem de Deus, em quem tudo tem que acabar e resolver-se. Mostra-nos como funciona a lei em sua reação, que é elástica e explode irrefreável, só depois de longa paciência. Mostra-nos a ignorância do mal que tripudia, acreditando-se vencedor, conquanto seja apenas tolerado pela grande bondade de Deus. Mas assim, é dado a todos tempo para assumir livremente as próprias responsabilidades, que são as únicas que podem justificar, depois a inexorabilidade da sanção. A proporção entre esta dura inexorabilidade e a longa espera, cumulada prodigamente de boas ocasiões e advertências, para voltar ao bom caminho. É dado tempo, assim, ao mal, para desempenhar suas funções destrutivas a serviço do bem, para a vitória deste, para a prova purificadora dos bons. Indica-nos o Apocalipse que na lei há um princípio de equilíbrio que estabelece um limite ao mal, controla seu desenvolvimento e o detém quando a medida está esgotada. Esta profecia faz-nos assistir a esse lento esgotamento de medidas, enquanto Deus olha sem pressa, pois os artífices do mal não podem escapar à justiça que põe tudo em ordem. Lendo, sentimos a cada passo o inútil esforço dos rebeldes e a inexorabilidade do destino, que é a lei nas mãos de Deus. As águas sobem afogando tudo, os bons de pouca fé tremem aterrorizados, os maus gritam vitória, e os olhos de Deus estão abertos sobre tudo e veem. Mas quem tem fé, quem sabe, porque tem conhecido as leis de Deus, não teme a espera. Tudo é jogo de ilusões da nossa dimensão-tempo, tudo escapa no irreal, amarrado nesta sua corrida a um presente que jamais se detém. E as forças do mal em vão se agarram às crinas desse cavalo correndo em fuga, porque nenhum edifício estável pode construir-se sobre as areias movediças do transformismo da evolução, mas só na zona alta do espírito, onde as tempestades do tempo se acalmam, em mais elevadas dimensões. O mal, porém, a força decaída, repele e renega o espírito, permanecendo desesperadamente preso à matéria e à sua forma. Traz assim, em si mesmo, com sua própria natureza, a sua própria condenação, como ele mesmo a quis. O Apocalipse fez-nos ver o lento amadurecimento imperceptível dos grandes fenômenos cósmicos, descobrindo-lhes as origens até no campo moral e mostrando-nos assim a unidade do todo, em que todos os fenômenos estão coligados nos mesmos princípios. Num perfeito jogo de equilíbrios, acumulam-se em silêncio os impulsos reativos, e sobem, até a explosão final, que é ao mesmo tempo o resultado de um cálculo de forças e um ato de justiça, fenômeno físico de elementos desencadeados, e fenômeno moral de punição dos culpados, terrificante fim de um mundo e afirmação do reino do espírito, desespero de morte para os maus e vitória de vida para os bons. O mal avança afoito entre os olhares amedrontados dos bons e as forças reativas acumulam-se em seu seio, o corroem, minam-no e o esgotam até fazê-lo ruir. Confortem-se os bons, porque se tudo isso ocorre sem ser visto, isso aos ouvidos físicos só chegam os gritos de vitória dos maus. Esta atividade secreta é obra de Deus que, estando no centro, só pode operar no centro das coisas e só no último instante aparece nas manifestações exteriores da forma. O mal está neste outro polo, e não vê o que Deus realiza em silêncio, no íntimo. O mal acredita nos rumores fictícios do plano físico, nos triunfos efêmeros do mundo, e os toma equivocadamente como vitórias. Mas, quem vê essa obra de Deus, que jamais se detém, presente em todos os lugares, sente este entumecer-se de impulsos vingadores, em favor do bem contra o mal e, mesmo que isso possa parecer aquiescência passiva e quase consentimento, fica aterrorizado por essa calma e ausência de reações de que se prevalecem os maus.
Tudo isso dá um sentimento de lenta sufocação, prelúdio de morte fatal. E o mal rebelde e cego avança para sua ruína, desprezando em sua complicada astúcia a invencível sabedoria da sincera simplicidade, método retilíneo dos bons do que seguem a Deus. Todas essas coisas, já ilustradas longamente nos volumes precedentes e fazendo parte da lógica do sistema, temos a alegria de achá-las agora inesperadamente no Apocalipse, que antes não conhecíamos. A gigantesca luta entre o bem e o mal só pode ser explicada com a teoria da ruína ou queda dos anjos, como mostramos no volume anterior Deus e o Universo. O Apocalipse é a história da volta, representa o caminho da reascensão, dividido em episódios de luta e conquista, até a meta. Esta profecia confirma os conceitos dos precedentes capítulos, a respeito do pensamento e da vontade da história, faz deles, como nós, uma coisa viva, pensante, inteligente, mostra-nos que o verdadeiro Senhor dos acontecimentos é Deus, o verdadeiro guia deles é sua lei, sobretudo nos conforta a nossa precedente interpretação da hora histórica atual, avançando num mar tempestuoso para mais altos destinos. Lampeja no Apocalipse o grande conceito da real chegada à terra do reino de Deus, conceito que é da nova civilização do terceiro milênio. O Apocalipse confirma o significado profundo da vinda de Cristo à terra, e reforça as conclusões do Evangelho, em torno do qual gira a presente obra. Pode parecer que o estilo violento de batalha do Apocalipse não se possa conciliar com o estilo pacífico do Evangelho. E no entanto, os dois livros se elevam sobre o mesmo conceito. Só que no Evangelho estamos no terreno dos princípios, altos e celestes, ao passo que no Apocalipse estamos no da luta, na terra, por sua realização. Aqui desencadeia-se, para os surdos o apelo do amor, a reação da justiça de Deus. Se os maus quisessem fazer mau uso do amor de Deus, nem por isso a lei poderia ficar violada para sempre. Achamo-nos diante de duas fases do mesmo pensamento. O Evangelho é a boa nova aos homens de boa vontade, para que a lei se cumpra por compreensão, espontaneamente. No Apocalipse, a lei deve cumprir-se, impondo-se com a força. O Evangelho é a voz do céu, proferida por um anjo vestido de bondade, que se dá aos homens pelo amor. O Apocalipse é um drama que se desenrola no inferno terrestre, reino de Satanás. O Evangelho anuncia o reino de Deus. O Apocalipse narra a luta, para implantá-lo na terra. O Evangelho termina com o sacrifício de Cristo para a salvação dos bons. O Apocalipse termina com a vitória de Cristo, com a condenação dos maus. Assim, Evangelho e Apocalipse concordam, indicando dois caminhos diferentes para alcançar a mesma vitória do bem. O Apocalipse mostra-nos que chegamos à plenitude dos tempos, a hora da realização daquela boa nova. Diz-nos que o reino de Deus, anunciado pelo Evangelho, não será sempre uma utopia e está verdadeiramente às portas. Por isso, o Apocalipse é fundamental, também, para a nossa obra, porque ele a convalida, em todos os seus princípios e a confirma especialmente em sua conclusão e seus objetivos, que é a nova civilização do terceiro milênio. Chegamos hoje ao momento em que o determinismo da lei toma em suas mãos as rédeas da história e impõe suas diretrizes. Estamos, pois, no momento em que se manifesta a vontade de Deus, que quer entrar diretamente em ação. Ainda que sua existência seja negada pelo mundo, Deus quer igualmente salvá-lo, num momento em que se acumularam tantos erros dos homens, em que tudo ameaça ruir. Estamos, pois, na plenitude dos tempos. Nos anteriores volumes estudamos a estrutura da lei. Agora vemos-la entrar em ação, porque ela não é teoria abstrata, mas é vida que quer realizar-se entre nós. A elasticidade da lei tem um limite e suas forças, comprimidas pela desobediência dos homens, e deixadas livres por Deus, chefe e dirigente, romperão os diques da divina misericórdia,
semeando a destruição nas fileiras do mal rebelde. É a hora do juízo e da justiça. Deus, esquecido e negado, reaparece terrível sobre os horizontes da história e manifesta-se em ação. Sua paciência e sua misericórdia, embora possam parecer ilimitadas, não podem ser traídas indefinidamente. E aí do homem que confunde essa espera da lei menos que só por compaixão prorroga a reação, com a ausência de um princípio divino, dirigente e senhor do mundo. Aí dele, porque este princípio, após longa espera, em que os homens se acomodam, porque pensam que são eles os vencedores e senhores do mundo, reage para restabelecer o equilíbrio e explode com uma violência tanto maior, quanto mais demoradamente ele tiver sido violado e comprimido. Após haver estudado nos volumes precedentes a estrutura e o funcionamento da lei, estudamos agora, aqui, seu aspecto histórico, neste nosso tempo, que é a hora de sua realização. Foi dito e repetido que o Evangelho jamais foi aplicado até hoje na Terra, que o anunciado reino de Deus é ainda sonho remoto e que, se tivéssemos que atermos aos fatos, a vinda de Cristo à Terra teria sido quase inútil. Mas será possível que a realização da Boa Nova jamais deva chegar? Com efeito, o mundo hoje, com suas religiões, é substancialmente materialista. A concepção espiritual da vida é hoje utopia, está fora da realidade vivida. Entretanto, ninguém pode acreditar que a vinda de Cristo à Terra possa ter sido frustrada em seus principais objetivos. O fato é que o Evangelho representa essa revolução biológica, que não pode realizar-se toda em 2000 anos. Mas, qual das ideias nascidas no mundo poderemos dizer ter atingido imediatamente sua plena realização? Cada ideia nova é um impulso que se infiltra na corrente espiritual da vida, que já é uma força que resiste por inércia, tendendo a conservar sua trajetória precedente. Após haver sido lançada a nova ideia, é ela espalhada e com isto se funde a outras ideias, depois é alterada, às vezes renegada, mais tarde ressurge transformada, mas assimilada em parte. Selo a 10%, ou 20%, aqui mais, ali menos. É assim bem pouco. Mas esta porcentagem se fixa na raça, a qual, porém, é adaptada ao seu tipo e às suas necessidades. Será talvez uma adaptação, mas, ao menos em parte, a ideia tornou-se realidade. Ao cristianismo ocorreu o mesmo. Terá realizado uma porcentagem mínima, mas realizou-a. Mais do que isso, em 2000 anos, a natureza humana não podia assimilá-la. Por isso, certas ideias, como o inferno, certos fatos, como as guerras santas, o poder temporal, as formas materiais do rito, foram umas criações e exigências dos tempos, sendo responsável por isso o grau evoluído da maioria humana, do que mesmo criação e responsabilidade dos dirigentes piores que são a média. Isto acontece em todos os campos, e é a culpa da natureza humana, muito preguiçosa para evoluir. Assim, por exemplo, o farisaísmo e o jesuitismo são qualidades que todos os homens podem ter. Não inculpemos, portanto, um grupo particular, se ele tem os defeitos da natureza humana. A culpa está em nossa velocidade de assimilação, no passo lento de nossa caminhada ascensional. Nestas condições, o cristianismo teve que limitar-se à função da conservação dos princípios, à defesa do patrimônio recebido. Explica-se, assim, ainda que se não justifique, sua intransigência e seu dogmatismo. Mas com isso, não queremos dizer que a caminhada se detém e que o cristianismo possa ficar cristalizado na imobilidade. Se hoje os superficiais podem ter a impressão da falência de Cristo, nem por isto a partida está perdida e a vida se detém. O Apocalipse nos fala justamente deste amanhã, em que ocorrerá a realização do reino de Deus na terra. Se o Evangelho tem fins didáticos e se, pelo caminho do amor, quer ensinar os homens a viver, propondo o próprio Cristo como exemplo vivo e modelo para alcançar o reino de Deus,
O Apocalipse traça a história da realização desse reino, fazendo ressaltar, pelo caminho das ameaças, a inflexibilidade final da justiça de Deus, mostrando-nos Cristo também em seu aspecto de poder e triunfo. Só assim o quadro estará completo, quando resultar da fusão de seus dois elementos complementares, Evangelho e Apocalipse. Se o Evangelho nos traça a linha de conduta, deixando-nos livres de aceitá-lo ou não, o Apocalipse entra na história e narra as vicissitudes da realização na terra daquele novo reino, que foi anunciado no Evangelho. Delineia-se assim o desenrolar-se daquela luta cósmica, entre o bem e o mal, em que se concretizam os mais altos destinos da vida, e dessa luta ele nos prevê e garante o desfecho. A linguagem do Apocalipse se transmuda de amorável como a do Evangelho, em trágica e violenta, porque exprime uma força que se ergue como espada flamejante, para derrotar definitivamente o violento assalto das forças do mal. O Apocalipse move-se num terreno de batalha, a maior do universo, aquela empenhada entre Deus e Satanás, e na qual Deus vence. O mal deve ser destruído, mas ele está armadíssimo e resiste com todos os meios. Este é o maior drama do ser, em que tomam parte céu e terra, fundidos na mesma tempestade e no mesmo desenvolvimento lógico. Agita-se o mundo das causas primeiras, que movimentam seus exércitos constituídos de poderes imponderáveis, que tomam forma do desencadeamento dos elementos destruidores, manifestação da rebelião de Satanás. A estes contrapõem-se outros exércitos, constituídos de potências espirituais, o braço direito de Deus, com que ele fulmina os maus, rebeldes à sua ordem. A evolução não é tranquila ascensão pacífica, mas luta cruenta em que Satanás se empenha a fundo, para permanecer rebelde e para não ser destruído. Entoa-se assim, entre o céu e a terra, uma orquestração de poder cósmico. Debatem-se na terra exércitos de homens e demônios, guiados por formas monstruosas. Mas, outros exércitos lutam no céu, feitos de anjos, e as forças do bem e do mal se medem, e só Deus, o grande general, dirige a batalha. Esta abarca o universo, transcende do plano físico ao plano moral, e desce aos mais altos planos espirituais. Treme todo o edifício do cosmos, sacudido desde os alicerces. O pensamento de Deus, relampejante, guia a ação, sua vontade emite centelhas de cósmico poder, as quais, exprimindo sua ação na batalha, cintilam e ferem, ora aqui ora ali, descendo até o espaço e o tempo, em nosso mundo concreto, e fulminando os rebeldes. As falanges celestes movem os elementos num desencadear terrificante. Responde sobre a terra o desencadear das forças do mal. A humanidade está presa entre dois fogos, sem escapatória, fugitiva, destruída. É a hora do juízo, a hora em que será feita a justiça. Deus esperou até demais. As portas da misericórdia estão fechadas. O mal já se aproveitou muito, e tanto se orgulhou disso, como de uma vitória sua, que ousou subir os degraus do trono de Deus, e de desafiá-lo face a face. A medida está cheia. Uma bondade ulterior não é compatível com a ordem e o bem. A ordem tem que ser reconstituída, para não acabar no caos. Os bons esmagados, vilipendiados, atormentados, devem ser reerguidos à sua dignidade de filhos de Deus, que lutaram e deram seu sangue para reacender e, portanto, mereceram auxílio. E Deus lhes estende o braço de seu poder e os reergue para o alto. Esta é a hora da justiça. Fecham-se as portas da misericórdia, detém-se o devenir, para aí se conclui o caminho da evolução, e então se fixam as posições conquistadas de cada um, no longo caminhar, e são feitas as contas, para cada um, segundo o que lhe cabe de direito, por suas obras. E a hora do juízo. O Apocalipse fala de plenitude dos tempos. Estamos hoje nessa plenitude dos tempos. Deus se exprime no pensamento e na vontade da história,
como uma onda que tudo arrasta e que se impõe aos homens e aos acontecimentos, e pende como um destino ameaçador sobre o mundo, porque a medida de suas iniquidades está cheia e esta é a hora de prestar contas. Vivemos em tempos apocalípticos em que a lei deve cumprir-se. Por muitos séculos esperou Cristo a realização de seu evangelho. O reino de Deus tem de chegar, custe o que custar. Não é concedido ao homem o poder de tornar vã a vinda de Cristo sobre a terra. O drama do Apocalipse é nosso, deste nosso tempo. As forças do mal chegaram até diante do trono de Deus e, orgulhosas disso, seguras de vencê-lo, lançam o último ataque contra ele mesmo. O olho de Deus, sempre aberto, observa e ainda espera. Mas, a hora de sua cobrança está próxima, porque chegamos à madureza do tempo e o Deus invencível se prepara para seu triunfo. Ele é sempre o centro de tudo e, no meio da grande batalha, tem em mão o cetro de comando, para que o bem vence e os bons triunfem. Achamos, hoje, no Apocalipse, uma tremenda ameaça para os maus e uma grande promessa para os bons. Já vimos, no volume Deus e o Universo, que a destruição final dos primeiros, se não se converterem ao bem, faz parte integrante do próprio sistema. Está, portanto, garantida a vitória dos segundos. Ela é a vitória de Deus. O fim do mal significa também o fim da dor, e outro ponto de chegada não pode haver no extremo da caminhada. Relegar Satanás e os maus, no inferno eterno, não é ato digno de Deus, já que não podemos admitir que sua criação possa ter, nem mesmo apenas em parte, um fim tão desgraçado. A esta sua destruição final o Apocalipse alude, como veremos, apartamento 20, 14 a 15, quando nos fala da segunda morte, para todos os que não foram achados escritos no livro da vida, Deus e o bem. Do outro lado para os bons, o Apocalipse conclui com sua felicidade e triunfo nos céus, numa exultação de aleluias diante do trono de Deus. Esta é a inevitável solução do conflito, inevitável porque está implícita no determinismo, o qual, como vimos, está implícito da perfeição da lei. Ora, saibam os bons, para seu conforto e esperança que, quando tudo tiver sido feito para salvar os maus, estes, livres por sua própria natureza, se quiserem ainda permanecer rebeldes, serão destruídos. Então os bons triunfarão. Este é o conforto que o Apocalipse traz aos bons. E saibam os maus que se eles persistirem na revolta, espantosas provas os esperarão, até que sejam eliminados. Este é o aviso que o Apocalipse traz para os maus. Isso tem a função de confortar os bons, para que tenham coragem e perseverem, e de avisar aos maus para que invertam a rota. São assim oferecidos a cada um todos os meios, para subir até o bem. O Apocalipse, assim, se pode parecer um livro duro de ameaças, pela férrea realização da lei, é, ao invés, um livro imparcial de justiça, porque se a prova que ele prediz é uma solução trágica para os maus, para os bons é apenas um deserto de sofrimentos que tem que ser atravessado, para atingir a inefável alegria de reviver em Deus. Confortem-se, pois, os bons, porque, se hoje vivemos nos duros tempos apocalípticos, eles têm consigo este grande livro, hoje, como nunca, atual, que os sustentará nas provas, com a visão das grandes metas que devem ser alcançadas. E constitui uma maravilha da ordem que tudo rege, que o mesmo cataclismo, enviado por Deus à Terra, possa servir para sanar e reorganizar tudo, ou seja, como agente de depuração do mundo, dos maus que assim são eliminados do terreno que eles infectavam e ao mesmo tempo, como uma prova para a maior purificação dos bons, para que mais cedo e melhor possam eles tornar-se aptos a ascender aos planos mais felizes da vida. A Terra, com o homem de hoje, não pode ser lugar de paraíso, tão evoluído é seu ambiente, é tão somente um lugar de prova e sofrimento. Felizes os que o consideram apenas como um purgatório, para purificar-se e subir. Os bons,
Portanto, nada tem que temer dos tremendos presságios do Apocalipse, porque estes não lhes dizem respeito, mas só os maus. Embora estejam todos misturados, juntos, Deus saberá executar a delicada operação cirúrgica de separar os maus, salvando os bons. Estes, até exultam